A graça e a paz esteja sobre a sua vida, meus queridos. Como é bom estarmos aqui novamente para adorar o Senhor. Hoje, no nosso culto de oração, queremos convidar você a estarmos juntos nesse momento. Queremos orar a Deus nesta hora. Feche os seus olhos. Pai, queremos pedir que a tua presença agora esteja nesse lugar. Fale conosco, ó Deus querido e amado. Possamos estar conversando contigo, Senhor, também falando nos nossos corações, através da mensagem. Que os teus ouvidos estejam abertos para o nosso clamor. Que o Senhor possa visitar a vida de cada um que está agora nos acompanhando nesse canal, Pai. Ó Deus, sabemos que esse momento de quarentena é um momento muito difícil. Muitas pessoas têm passado por dificuldade. Os templos, ó Pai querido, estão fechados, mas os cultos não estão parados. E aqui estamos para te adorar e engrandecer o teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Em Romanos capítulo 8, verso 37 ao 39 diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus. Então, nesse momento, estaremos louvando ao Senhor, engrandecendo a esse Deus maravilhoso. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui neste momento, mesmo nos momentos de dificuldade, de estarmos os irmãos reunidos a todos, mas nós temos essa oportunidade de estarmos louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, mesmo no meio desta grande epidemia, mas Deus está conosco, ouvindo as nossas orações e sabendo que estamos num momento de dificuldade, mas sabemos que breve nós estamos aqui reunidos, nos abraçando, nos alegrando, cantando hinos de louvor ao nosso Deus, agradecendo por tudo quanto Deus tem feito e vai fazer por nós. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Um abraço a todos os irmãos, que estou com muita saudade. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para o bem te defender. Ele arma o teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo
por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempo bendito veremos, chuvas de bênção dos céus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênção a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Nós estamos no mês da família
e nós estamos trabalhando o tema Jesus transforme a minha família. E o nosso texto base está lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. E nesse momento queremos colocar a sua família diante do Senhor. E convidamos você então a orar junto conosco. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que têm chegado até nós. Queremos orar por uma irmã aqui da nossa igreja, a irmã Ediva. Ela perdeu o seu filho, o Leidivan, que nós viemos sempre orando. E queremos então pedir que o Espírito Santo então, console o coração dela, esteja com ela. Nesse momento, não só ela, mas também toda a sua família. Estivemos ali no momento do sepultamento, orando ao Senhor, pedindo que Deus console e dê força nesse momento tão difícil, que é a perda de um ente querido. Orando também por João Cícero, queremos agradecer a Deus pela sua recuperação, por estar bem, já estar em casa, isso é muito bom. Agradecer também pelo pai do pastor Paulo Lemberg, já está aí, está internado ainda, mas está bem melhor, já saiu da UTI. Então nós temos que agradecer a Deus. Orando também por Aldivani, Leontino, Gumecindo, tem sofrido uma pressão muito forte, a angústia tem tomado os seus corações diante desse período da quarentena, tem vivido com medo por causa do Covid-19, ou do coronavírus. Então nós precisamos estar orando pela vida deles, que são pessoas já de uma certa idade. Queremos também agradecer a Deus por Binhar e sua filha, que também fizeram o teste, tinha dado positivo, para o Covid-19, mas graças a Deus já estão melhores, já estão em casa. Queremos então louvar a Deus, colocar a vida de Irene, Divani, Alcivan, o Maico, orando também por Arusa, que a mãe dela que faleceu por causa aí do Covid-19, então que o Espírito Santo possa estar consolando, por Deta, que é a tia de Eliabe. Podemos deixar desse mês de orar e pelos maridos não crentes, ou aqueles que estão desviados, ou as esposas também não crentes, ou que não são cristãs. Precisamos colocar nossa família diante do Senhor, nossos filhos também, aqueles que cresceram na igreja, que estão desviados, aqueles que ainda não são crentes. Precisamos colocar eles na mão do Senhor. Queremos orar também por esse período da quarentena, está sendo tão difícil. Vendo hoje a reportagem aí, vendo que os CTI aqui do Rio Grande do Norte estão todos tomados, já estamos entrando aí num colapso, estamos esperando aí que novos UTIs aí possam entrar em funcionamento, com isso fica uma situação complicada. Os profissionais que estão trabalhando, falta de profissionais também para essa área, área médica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, funcionários de todos os tipos necessários. Precisamos orar a Deus, pedir a Deus, Deus tenha misericórdia, porque isso não está sendo só no nosso país, mas é no mundo todo, e parou o mundo todo. Precisamos orar a Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude nesse momento, ajude-nos a vencer. Talvez você está aí na sua casa e tenha algum pedido de oração, você tem algo que talvez esteja te angustiando e quiser passar algum pedido para nós, nosso zap é 9984-68276. 9984-68276. Entre em contato conosco para que nós possamos então estar orando pelos seus pedidos. Feche os seus olhos, vamos orar agora ao Senhor. Sabemos que nós, ó Pai querido, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há nada, ó Pai, que nos separe do Teu amor, como foi o texto que nós lemos na abertura desse culto. Sabemos que o Senhor tem planos bons, de paz, de prosperidade para nós. E queremos agora nos render diante da Tua vontade, diante do Teu senhorio, Pai. E entregar todos esses pedidos que aqui foram colocados diante de Ti.
aquelas pessoas que estão agora em casa, passando por alguma dificuldade, talvez tenha algum ente querido, passando por alguma luta, ou seus corações estão angustiados, estão desesperados, queremos colocar isso diante do Senhor. Pedindo ao Pai querido que o Senhor possa operar, que o Senhor possa trabalhar, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia. Venha, ó Pai, com o seu socorro. Venha fazer, ó Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que é possível para nós, nós vamos fazer, mas aquilo que não é possível, o Senhor pode fazer, ó Pai. Então nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos, socorre-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Liberta, ó Pai querido, os nossos familiares, seja dos vícios, seja, ó Pai querido, de qualquer outra dilema, situação. Esteja, ó Deus querido, com a Tua mão poderosa sobre a nossa casa. Não deixa faltar o pão sobre a nossa mesa. Não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor e entregamos o dia de amanhã a Ti, Senhor. O Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. E nos ajude a viver como servos Teus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meus queridos, meditar então a palavra de Deus. Quero ler o texto junto com vocês de Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 46. Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do verso 36 até o 46, que diz assim: Então Jesus foi com o discípulo a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então ele lhe disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando-se para os seus discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se é possível, afaste esse cálice sem que eu beba. Seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar, pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os seus discípulos e disse: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos seus pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me traz está próximo. Vamos orar? Pai, que possamos meditar agora na Tua palavra, aprender da Tua palavra e crescer, Senhor, na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, que possamos ser praticante e não apenas ouvinte. Fale conosco, ó Pai. Usa-me como instrumento vivo agora nas Tuas mãos, para alcançar esses membros, essas pessoas que estão agora nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Orando com a família. Hoje, no nosso culto de quarta-feira, é um culto, então, de oração, onde precisamos meditar um pouco sobre oração, e eu quero meditar sobre a família orando, como é importante da oração familiar, porque entendemos que a família, ela é a célula matriz, é um projeto de Deus, mas como ela pode estar, então, em comunhão com Deus, se ela não ora junto? Como uma família pode estar
dentro da vontade de Deus se ela não está buscando o Senhor. E a ferramenta que nós temos para estar na presença de Deus, falando com Deus, é através da oração. E precisamos colocar isso em prática dentro da nossa família. É um desafio para nós, principalmente agora nesse período de quarentena, onde nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos juntos para então orarmos ao Senhor e buscar ao Senhor. E eu quero extrair então desse texto algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a aplicação das nossas famílias. Esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 26, a partir aqui do verso 36, vai mostrar que os últimos contatos que Jesus teve com seus discípulos, logo após aí da ceia, era a festa aí da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos, eles fazem então a ceia, e após a ceia, Jesus sai com seus discípulos e vai até o jardim de oração, o jardim de Getsêmani. Ali Jesus fica então com seus discípulos, para aquele momento, para conversar com o Pai. A oração de Jesus no Getsêmani é a parte mais difícil que Jesus tem no final do seu ministério, porque ele sabe que ele está caminhando para a cruz, sem volta, ele sabe que vai ter dor, ele sabe que vai estar sozinho, ele sabe que todos irão abandonar Jesus, ele sabe disso. Jesus naquele momento ali, então, ele começa a suar gota de sangue, é uma pressão tão forte nesse momento, momento de tentação, talvez momento de desistir, momento de deixar isso passar, é momento onde ele sabe que vai ter uma dor física, psicológica, mas Jesus reúne então seus amigos, seus discípulos para orar. Ele chama então seus amigos, e como é importante nós termos amigos e família orando por nós, intercedendo por nós. A oração de Jesus por eles, por aqueles discípulos ali, não tem uma mão dupla. Como assim? Os discípulos, em vez de estar também nesse momento de oração, nessa vigília de oração, eles preferem dormir, talvez cansado de uma caminhada durante o dia, talvez eles estivessem com seu esgotamento físico, talvez já estava tarde demais, já passou da hora deles dormir. O texto não diz porque eles dormiram, mas diz que eles dormiram. E dormir, a gente sabe que é um momento então de descanso, é um momento então de relaxamento. E era justamente o que os discípulos estavam fazendo, mas no momento errado e na hora errada. No momento que Jesus precisava que seus discípulos estivessem ali junto para orar com ele e por ele, esses discípulos então preferem descansar, preferem dormir. Qual é então a aplicação, ou que lição nós podemos tirar aqui desse texto? Eu quero destacar 3 lições que esse texto me ensina sobre família, para que nós possamos aplicar na nossa família e crescermos diante da nossa família em oração. A primeira dela é orando por e orando com. Olha só no verso 36 e o verso 37. Mantenha a sua Bíblia aberta para que possa acompanhar os textos junto conosco. Diz assim o versículo 36. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus havia chamado os seus discípulos a caminhar junto com ele, para orar com ele. Era a última noite, o último momento, o último encontro que esses discípulos poderiam ter com Jesus, ou podemos até dizer que era o último ensinamento de Jesus, a oração. O que Jesus deseja é estar com os amigos nos momentos de tentação, de decisão final.
Ele leva então consigo os amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele leva para um local de encontro com Deus. O jardim de Getsêmani, ele era conhecido por seus discípulos como um local de oração, um local onde ele poderia se encontrar-se com Deus. É nesta hora que Jesus precisava então ser animado, confortado. Mas o que Jesus encontra é decepção. Os seus discípulos não conseguem seguir Jesus em oração. Os seus discípulos não conseguem estar junto com Jesus, orando e buscando a Deus. O que Jesus queria era que eles orassem com Jesus, por aquele assunto, com amigos mais chegados, como família, porque Jesus considerava esses discípulos como família. Jesus precisava de amigos. Jesus precisava que eles estivessem com eles ali. Momento de oração é momento de relacionamento. E como é bom orar com pessoas e não apenas por pessoas. Muitas vezes nós somos muito bons de orar por pessoas, mas temos uma dificuldade muito grande de orar com pessoas. Muitas vezes nós não oramos com as pessoas, mas muitas vezes nós oramos por pessoas. Jesus ensina que quando duas pessoas se reúnem, tem uma resposta então do céu. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Olha só que esse texto está dizendo, se dois na terra concordarem, pedir, tiverem em comum acordo, será feito então pelo meu Pai. Então o que Jesus precisava é que aqueles discípulos orassem com Jesus, que aqueles discípulos estivessem ali com Jesus nesse momento de dificuldade. Reunião, meus queridos, de oração, cultos de oração, sala de oração, é para nós orarmos com pessoas. E infelizmente as nossas igrejas estão falhando nos cultos de oração. Quantas pessoas dão valor à oração, aos cultos de oração? É só nós fazermos a comparação dos nossos cultos de oração. Quantas pessoas têm ido ao culto de oração? Na verdade tem sido bem poucas. Nós conseguimos contar no dedo, e se duvidar em uma mão só, em alguns dedos só. Quantas pessoas não dão mais valor ao momento de oração, de estarmos reunidos em oração? Mas eu tenho certeza, se no culto de oração nós chamarmos um cantor famoso, de nome, e ele começar então a cantar vários louvores aqui famosos, o tempo não vai nem caber de tantas pessoas. Quantas pessoas vêm apenas por causa de um cantor, mas não vêm para poder orar a Deus, ou conversar com Deus? Como seria bom, meus queridos, nós tivéssemos nossos cultos de orações, igrejas cheias, como por exemplo nos domingos. Cultos de oração é importante para nós possamos ter um relacionamento com Deus, crescer com Deus. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos ter pessoas que orem com pessoas, e não apenas por pessoas, porque no nosso culto de orações, nós oramos por pessoas, mas queremos orar também com pessoas. Queremos que nossos templos estejam cheios de pessoas reunidas, orando ao Senhor e buscando a face dEle. Pessoas então que se entregam ao Senhor, que não estão então dizendo, estamos cansados, preferimos dormir, preferimos estar em outro lugar, menos no culto de oração, buscando ao Senhor, mesmo no lugar onde Deus então pode ouvir a nossa oração e pode então responder a nossa oração. Como é triste nós vermos que no momento de oração, nós preferimos então fazer qualquer outra coisa do que orar. Os discípulos de Jesus preferiram dormir, talvez pelo cansaço. Talvez você também prefira dormir
do que orar ao Senhor, do que buscar a face do Senhor. Jesus fica altamente decepcionado com seus 3 amigos mais próximos, que ele chama então os 3 amigos, Tiago, Pedro e João. Ele separa esses 3 do grupo maior que estava reunido com Jesus. Ele chama esses 3 amigos íntimos. Ele fala: olha, vem comigo, porque eu quero que vocês estejam junto comigo para orar comigo. Nesse momento mais difícil da minha vida, no momento onde eu serei tentado, aonde todo o peso do mundo estará sobre os meus ombros. Só que os amigos de Jesus preferiram dormir. Não preferiram estar junto com Jesus, buscando Deus ali. Em família que devemos então estar orando com pessoas e não apenas por pessoas. Somos muito bons de orar por pessoas, mas temos uma dificuldade tremenda de orar então com família, orar, se reunir com a família, para nós orarmos a Deus. Temos dificuldade de estarmos em um culto de oração, temos dificuldade de fazer cultos domésticos. Precisamos aprender a orar com pessoas, com família, com amigos, porque é assim que nós podemos então crescer e vencer as tentações. Imagina se Jesus não tivesse orado nesse último momento da sua vida, porque é através da oração é que nós podemos então crescer espiritualmente falando. Mas tem uma segunda lição que esse texto me ensina, que é orando para aceitar a vontade de Deus. Verso 39, acompanha aí comigo, que diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus repete outra vez a sua oração. Ele vai repetir 3 vezes essa mesma oração, dizendo mais ou menos assim: eu sei da sua vontade, mas eu gostaria que fosse diferente. O que Jesus está dizendo? Pai, eu sei que tu queres para a minha vida. Pai, eu sei que tu queres que eu vou até o final, que eu morra numa morte horrível, tremenda, amaldiçoada, que todo o peso do mundo, do pecado do mundo esteja agora sobre a minha vida, sobre aqueles que nasceram, sobre aqueles que irão nascer. É uma oração de Jesus que ele não está se rejeitando a sua missão, mas sim que ele está dialogando com o Pai, ele está conversando com o Pai. A oração é um diálogo, a oração é uma conversa com Deus, a oração é você expressar aquilo que está dentro de você, mas não é para você dizer para Deus o que Deus tem que fazer, mas é dizer: Pai, eu sei que está pesado demais, está difícil demais, mas eu vou continuar. É uma experiência com Deus, é oração. Como é triste quando nós pedimos as pessoas para orar e falam: eu não vou orar, eu não quero orar, porque não tem uma intimidade com Deus, não tem um relacionamento com Deus, não sabe se expressar diante de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é expressar o seu sentimento. Jesus está colocando o sentimento dele para fora. Quantas vezes eu tenho orado e conversado com Deus e expressado então o meu sentimento, falando: Senhor, olha, está difícil demais, está machucando, Senhor, está difícil, a dor está grande, Senhor, mas eu vou continuar com a minha missão que o Senhor me deu, que seja feita então a tua vontade, não a minha, porque nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não está ali para poder me servir do jeito que eu quero. E tem gente que acha que Deus é um serviçal. Tem gente que acha que Deus é como se fosse um garçom, que você vai ali naquele restaurante e que você senta ali na mesa e o garçom vem e pergunta: o que você quer? Pede. Fique à vontade.
Nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós oramos, temos que pedir a Deus: Deus, seja feita a sua vontade e não a minha. A minha vontade é essa, Senhor. A minha vontade é que as coisas aconteçam desse jeito, dessa maneira, mas eu quero que o Senhor faça do seu jeito. Eu quero, Senhor, que o Senhor opere da tua forma. Porque quem ama a Deus sabe que Deus, ele tem coisas boas para nós e que ele vai cumprir porque ele nos ama. Precisamos ter experiências com Deus profunda, e é através da oração. E qual será a experiência que você tem de oração, ou testemunho de oração? Eu creio no poder da oração, como diz aquele louvor. A oração faz toda uma diferença, principalmente uma oração dentro da família, onde nós precisamos colocar a nossa família em unidade, em amor, companheirismo e lealdade. Quando nós precisamos então dizer: Senhor, seja feita a tua vontade dentro da minha família. Nós estamos com um tema dizendo: Jesus, transforme a minha família. Mas a nossa família só será transformada quando nós estivermos dentro do centro da vontade de Deus. Quando nós entendemos que Deus, ele tem que operar dentro da nossa família, ele tem que ser o nosso governante. Não é nós sermos dono de nós mesmos. Jesus está dizendo aqui bem claro no versículo 39, na parte B: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Na parte A ele diz: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. A vontade de Jesus é: Senhor, eu não quero ir. É isso que Jesus está dizendo: Senhor, eu não quero. Mas ele diz depois: Senhor, seja feito a tua vontade. A tua vontade, como tu queres. É isso que nós precisamos colocar dentro da nossa família. Senhor, seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha família, Senhor? O que o Senhor quer diante da minha família? Como que a minha família pode ser transformada, mudada? Com os discípulos teria crescido muito, e não teria talvez abandonado Jesus no último momento, se eles tivessem orado com Jesus. Por isso é importante nós, como família, orarmos. Por isso é importante estarmos com a nossa família em oração. E eu tenho certeza que você não pode mais dar aquele desculpa: olha, eu não tenho mais tempo, estou ocupado demais, trabalhando, estudando, estamos na quarentena, vocês estão em casa. E tem então a oportunidade de estar orando com a sua família. Porque se a nossa família estiver orando junto, podemos então crescer junto dentro das nossas casas. Orar com a família é o momento de colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus. Orar com a família é pedir ao Senhor que estes sonhos seja conforme for a sua vontade e não a nossa. O sonho da família como um todo, precisamos então colocar isso diante do Senhor. A questão é que a família não sonha junto, não planeja, não tem mais esperança. Orar com a família é falar com o Senhor das nossas vidas, é pedir a Ele: Senhor, dá-me mais graças, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando. Ajuda, Senhor, a gente caminharmos juntos, dentro da nossa casa. Orar com a família é falar com o Senhor: a minha família tem que estar dentro da tua vontade, Senhor. Orar com a família tem seus desafios que precisam ser vencidos e não podemos então desanimar. Orar com a família é saber que não estamos só em busca com o Senhor. Orar com a família é ter uma intimidade com a nossa família. Mas será que você consegue isso? Será que você consegue vencer essas barreiras? Será que você consegue então colocar isso em prática com a sua família, crescer como ela então pode vencer o mal nos dias de hoje? É desafios para você, para mim também.
nós estarmos com as nossas famílias reunidas em oração, em busca. Mas tem uma terceira lição que esse texto me ensina. É orando com a família para poder então suportar a vontade de Deus. Olha no versículo 42 aí do texto. Retirando-se mais uma vez, orou: meu pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Realmente é muito difícil nós orarmos a Deus só quando nós somos pedintes. Só quando a gente sabe orar a Deus só pedindo. Senhor, faça assim, faça desse jeito, faça daquele jeito. Quando nós oramos assim e não colocamos então a vontade de Deus em primeiro lugar, quando nós não estamos prontos para poder então atender a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos ficar decepcionados com a resposta que Deus vai dar. Eu gosto muito de dizer aqui na igreja que Deus dá 3 tipos de resposta. Sim, não, espere. Eu gosto sempre também de dizer que o espere é o mais difícil de todos. O sim e o não já é uma resposta, você já recebeu. Mesmo que o não foi daquele jeito que você queria. Não era a resposta que você esperava. Mas o espere é a parte mais difícil, porque você tem que esperar. E você não sabe quando vai vir. Mas a resposta de oração vem diante de um Deus amoroso que nos ama, de um Deus que quer bem a sua vida, de um Deus que quer governar a sua vida, e Ele sabe o que é bom para você, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E podemos então avaliar nossas orações, os nossos pedidos, de um seguinte questionário: Deus pode então conceder esse pedido? Você pode se perguntar quando você estiver orando: será que Deus pode conceder então esse pedido? Será que não é contra a natureza dele? Será que eu fiz a minha parte para que Deus então possa atender essa minha oração? Um exemplo: eu estou pedindo para emagrecer, eu quero ficar magro novamente, mas eu não consigo parar de comer, eu estou comendo direto, mas eu fico orando: Senhor, eu quero ficar magro, mas eu como, então não estou fazendo a minha parte. Tem até um amigo meu que uma certa vez ele postou no Facebook, que em 2015 ele queria perder 5 quilos. Chegou em 2016, ele queria perder 9 quilos. Em 2017 ele queria perder 13 quilos. Em 2018 ele queria perder 16 quilos. Em 2019 ele queria perder 20 quilos. Chegou agora em 2020, ele não quer mais engordar. Ele então orava a Deus, falava: Senhor, eu não quero engordar, mas ele não fazia a parte dele. Não adianta você orar se você não fizer também a sua parte. Eu gosto muito do texto, quando Jesus ele vai ter lá com seus amigos, ou ele fica sabendo do seu amigo Lázaro havia morrido. Ele encontra então com Marta e Maria, ele vai até o túmulo. Lázaro está lá enterrado. Jesus olha então para aquele túmulo, ele começa então a chorar. Ele vira então para as pessoas que estavam ali e fala: tirai a pedra. E as pessoas vão lá e removem a pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Quer dizer, Jesus poderia muito bem dar uma palavra e dizer: não, a pedra, sai daí. E a pedra saísse. Jesus ele simplesmente pede para as pessoas fazerem aquilo que era possível para elas fazerem, que era remover aquela pedra. O que Jesus pede para você é que você possa fazer então a sua parte. Não adianta, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo para os jovens, que você ora pela prova se você não estuda. Você ora pela, Senhor, eu quero tirar 10 nessa prova. Mas você não está estudando, você não está fazendo por onde. O que Jesus pede é: faça a sua parte para que eu possa então abençoar. A parte do questionário, você pode também perguntar: quem é que vai receber crédito? É eu ou é Deus? Muitas vezes, quando Deus atende a nossa oração, nós nem agradecemos.
não temos um coração grato, nós não damos glória a Deus e recebemos então todo o mérito para nós. Quero realmente que a minha oração seja atendida? Será realmente o melhor ou apenas uma necessidade momentânea? É algo que talvez você nem precise tanto. O que nós precisamos entender, que nós precisamos estar dentro do centro da vontade de Deus. Jesus sabia qual era o centro da vontade de Deus sobre a vida dele. Mas a oração de Jesus não foi para mudar o pensamento de Deus. Falar, Deus, olha, muda esse pensamento, vamos ver um outro plano. Talvez tu tenha um plano B, vamos colocar esse plano B em ação. O que Jesus, ele ora para que ele possa então ser fortalecido e continuar. A oração em família é para poder te fortalecer nos momentos mais difíceis. É deixá-lo pronto para os desafios diários. Mas os rebeldes, eles não querem orar, não querem frutificar. Os rebeldes não querem se submeter ao senhorio. Lá em Salmo 68, versículo 6, diz: Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Os rebeldes, eles vivem isolados, eles não se comunicam, não se relacionam, não são sociáveis, gostam de andar sozinhos, pois se permite de fazer tudo o que gosta e não querem ser disciplinados por ninguém. Mas nós queremos viver uma vida de santidade, de amor, porque nós não somos rebeldes. Nós precisamos ter uma intercessão em família para poder vencer o diabo, para poder vencer as tentações, para poder vencer os dias maus. E nós precisamos colocar então Deus dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Como lá em Jeremias, capítulo 31, verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. O que Deus quer ser é o Deus de todas as famílias. O que Deus quer fazer é algo maravilhoso, é governar nossas casas. O que Deus quer nos dias de hoje é uma unção vinda dos altos céus para nossas casas. O que Deus quer é um avivamento dentro das nossas famílias, é momento de busca. O que nossa casa precisa, que a nossa família precisa, é ter sede de um avivamento, é ter prazer de buscar a Deus, é voltar ao princípio. Meus queridos, nós colocarmos a nossa casa diante do Senhor. Certa vez, uma mulher virou para um pastor e perguntou: pastor, eu prego, e a maioria dos maridos aí, de outras mulheres, se converte, se rende a Jesus, mas na minha casa, eu prego, o meu marido não se converte. O pastor então olhou para aquela mulher e falou: é porque esses outros maridos não vivem com você. Muitas vezes nós queremos alcançar a vida dos outros, mas não alcançamos a nossa casa mesmo. Não temos exemplos para deixar. A nossa vida é uma vida então vazia dentro de casa, mas dentro da igreja nós queremos ser pessoas de oração. Você não pode ser duas pessoas dentro da sua casa. Você precisa também ser uma pessoa de oração, se você é assim também na igreja. E se você não é uma pessoa assim na igreja, queremos que você seja uma pessoa assim na igreja, para que você possa ser também na sua casa. Não adianta você querer ganhar o mundo, se você perde então a sua família. O que nós precisamos é colocar a nossa família diante do Senhor. É ter momento de oração, momento de busca. Você não pode desistir da sua família, de oração. Talvez você até diga: mas eu estou tantos anos orando. Uma certa vez, uma irmã aqui da igreja virou para mim e falou: olha, eu já estou cansada de orar pelo meu marido. Eu oro, ele não muda, ele continua do mesmo jeito. E eu disse para ela: não desista do seu marido. Eu quero dizer também para você: não desista da sua família. Continue orando pela sua família. Mesmo que isso está levando tempo, anos, Deus talvez esteja dizendo: espere. Espere.
Você precisa, então, continuar orando, intercedendo e colocando a sua família diante do Senhor. A oração é um relacionamento com Deus. Oração é sobre conhecer mais de Deus e a nós mesmos. A oração não é para que Deus seja o nosso servo, para que Deus nos sirva, mas a oração é para que nós possamos ficar dentro do centro da vontade de Deus. E será que você está dentro do centro da vontade de Deus? O que você precisa fazer é orar com as pessoas, com a sua família. Reunir a sua família, a sua casa. Jesus, ele não queria estar sozinho nos momentos difíceis. Jesus, ele queria orar com os seus amigos, os amigos mais chegados. E como é bom nós termos parceiros de oração. Como é bom nós podermos confiar em outras pessoas que estão orando por nós. Eu já disse aqui em uma mensagem que nós pastores aqui do Rio Grande do Norte estamos então um orando pelo outro. Eu tenho meu parceiro de oração que eu oro por ele. Assim também tem um parceiro de oração que está orando por mim todos os dias, orando pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério, pela minha igreja, pelos meus amigos. Assim também como eu oro também por esse pastor, amigo meu, intercedo a Deus pela vida dele, pela sua casa, pela sua família. Como é bom nós termos parceiro de oração. Eu quero desafiar você a ter parceiro de oração. Eu quero desafiar você a orar com a sua família. É maravilhoso nós termos famílias reunidas, orando. Compartilhar de tristeza, de alegria, conduzir experiências profundas, deixar exemplo para as próximas gerações. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que eu tive na minha casa um grande exemplo de oração, que era a minha avó. A minha avó, ela sempre orava de joelho, intercedendo a Deus pela minha vida. Minha avó não teve a oportunidade de me ver agora no púlpito pregando. Com certeza ela estaria num desses bancos, sentada, chorando e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor respondeste a minha oração. Como é bom nós sermos resposta de oração, ou termos uma resposta também de oração. Isso é maravilhoso. Nós precisamos deixar exemplos de oração para a próxima geração. E qual é o legado que você está deixando para a sua família, para a sua casa? Nós precisamos orar com pessoas e não apenas por pessoas. Talvez você esteja orando somente por sua família. Eu quero desafiar você a orar com a sua família. Durante esse período de quarentena, reúne a sua casa, reúne a sua família, pelo menos uma vez por semana. Reúne com eles para orar, faça culto doméstico. Você precisa tomar uma iniciativa, eu quero desafiar você nesse sentido. Ore com a sua família. Que o Senhor, então, te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. Amém. Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão,
minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando, minha família está de pé. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Oremos neste momento. Queremos, ó Deus querido, amado, santo e poderoso, colocar nossa família nas tuas mãos, Senhor. Queremos colocar nossas vidas também nas tuas mãos. Momento, ó Pai, de oração nós precisamos ter dentro da nossa casa. E nos ajude a vencer as barreiras que nos impedem de estarmos orando. Tira, ó Pai querido, todo o empecilho. Queremos orar com as pessoas e não apenas por pessoas, ó Pai. Queremos ter resposta de oração. E por isso, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti, para que possamos estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Seja feita a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Que o Senhor reine sobre a nossa casa e governe a nossa casa. Não nos deixe, ó Pai querido, à deriva. Não nos deixe, ó Pai, fazer coisas que sejam apenas da nossa cabeça. Mas que possamos colocar todas as nossas aflições, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas diante de Ti, Senhor. Ó Pai, santo e poderoso, tenha misericórdia.
Trabalhe, ó Pai querido, transforme-se a nossa casa. Pois em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Estamos chegando ao final desse culto e queremos então agradecer, queremos louvar a Deus pela sua vida e queremos que o Senhor então abençoe cada vez mais e mais a sua família. Feche os seus olhos para receber as bênçãos finais. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe.